Bom dia, pessoal, tudo bem? Por aqui tá tudo jóia. Os dias estão ficando mais bonitos, mais ensolarados, graças a Deus. Não aguentava mais o inverno, o frio, os dias nublados, graças a Deus. Gente, olha, eu vou precisar da opinião de vocês. Tô com um dilema. É o seguinte, eu tenho dois primos que a gente tem contato, e a mãe deles, que é a minha tia, que é a irmã da minha mãe, já faleceu faz bastante tempo. Mas o pai deles ainda tá vivo. Eles têm mais ou menos a mesma idade que eu. A gente meio que cresceu junto, sabe? Mas a família da minha mãe, ela é muito grande. Então, porque no total foram 9 irmãos. Minha mãe, a mãe deles e mais 7. Então, é uma família grande. Então, todos eles tiveram filhos e sobrinhos, enfim. Mas a gente não teve muito contato muito frequente com eles. Era mais só a minha família com a família dessa minha tia que faleceu, porque a gente morava na mesma cidade. Então esses meus primos, a gente meio que cresceu juntos e tal. E eu lembro que quando eu era nova, adolescente, minha mãe me contou que essa minha tia, que na época ainda era viva, ela teve um filho quando ela era adolescente. Mas a mãe delas, que no caso minha avó, junto com os irmãos mais velhos, não deixou ela ficar com o filho. Depois que o neném nasceu, eles meio que tomaram dela e doaram para uma família, porque seria uma vergonha para a família na época, por ela ser solteira, por ela ser novinha. E antigamente, né, até hoje tem famílias que ainda acham isso uma vergonha. Imagine naquela época, né, sei lá, 40 e poucos anos, 50 anos atrás. Aí morreu o assunto. Depois a minha tia se casou, teve 2 filhos. Os filhos hoje já têm os seus próprios filhos, tal. E ninguém nunca soube disso, né? A família meio que guardou isso. Ela nunca comentou sobre esse filho que ela teve. Então os meus primos não sabem que eles têm irmãos. Irmãos não, irmão, é um menino. E eu conversando agora, voltei a ter um contato mais próximo com os meus parentes lá dessa cidade, onde quase a cidade toda é nossos parentes. E porque eu lembro de minha mãe ter me contado isso, mas como fazia muito tempo, eu não tinha certeza se eu tinha criado isso, ou se isso foi realmente o que eu ouvi, ou se talvez minha mãe se enganou, enfim. E eu perguntei para uma das minhas primas, e minha prima falou: nossa, nunca tinha ouvido falar disso. Vou contar pro meu pai, que se isso aconteceu, ele sabe. E ela perguntou e realmente isso aconteceu. A dúvida que não quer calar agora, a gente gostaria de saber se seria uma boa compartilhar essa informação com os meus primos, que afinal eles têm um irmão de sangue. Talvez eles queiram conhecer. Eu adoraria descobrir nessa altura do campeonato que eu tenho uma irmã ou um irmão. Mas cada um é cada um. Eu acho que eles têm o direito de saber, mas também não sei como eles iriam reagir, se isso seria bom para eles, no sentido de talvez eles poderiam ficar confusos, porque minha tia, ela teve uma vida um pouco complicada,
né, problemas com álcool. Então talvez o marido dela, que é o meu tio, e meus primos nunca entenderam muito bem o porquê desse problema com o álcool. Talvez fosse uma forma dela afogar a tristeza, porque você ter tirado um filho seu é muita dor, né? Só quem é mãe sabe. Eu sou mãe e eu não posso nem imaginar isso acontecendo comigo. Então falam pra mim, gente, ou é melhor deixar, tá quieto, deixa quieto. O meu medo maior seria magoar de alguma forma o meu tio, que é o pai deles. Porque ele já é senhor, já tem uma certa idade. Mas não foi nem o caso de traição, ela não traiu ele com outro. Foi antes deles se conhecerem, ela era muito jovem quando ela engravidou. Então não seria um motivo para ele se sentir assim. Mas talvez ele se sentiria, sei lá, traído por ela nunca ter contado. Então eu não sei. O que vocês acham? Acham que nós deveríamos contar para os meus primos que eles têm um irmão, para que eles possam ir atrás de encontrar, talvez? Ou não, deixar as coisas como estão e eles nunca saberem que ele tem um irmão. Falam pra mim aí, gente, escrevam aí a opinião de vocês, que eu vou gostar de saber. Tô confusa, porque eu sei que eu adoraria, mas cada pessoa reage de uma forma. O que a gente não quer é justamente gerar transtorno na família. Porque se for para gerar transtorno, se for para gerar confusão, ou tristeza, ou desapontamento, melhor deixar como tá, né? Então, um beijo. Comentem aí pra mim o que vocês acham. Bye, bye.